de fazer sem ele? Ele entrou, mas eu não. Ah, é? Ah, então tá bom, então vamos embora. Ele deixou como host. Peraí. Tá. De repente ele entra nos meios aí. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Deixa quieto, vamos assim, porque aí, né? Vamos. Luiz, rapidinho, assim, tem que falar um pouco de mim para poder você entender por que que eu penso assim, por que que eu penso espaço assim, por que que eu penso teatro assim. Então, eu, desde muito cedo, primeiro que eu tenho 70 anos, 69, então eu sou já uma coisa no bico do corvo. E tem a mesma idade do Elias Andreato. Ah, é? O Elias tem É, isso? é. Olha, Ele tá olha, bem mais acabado. tá, não tá? Tá. O Elias fez umas intervenções É, assim, que fez. deram muito perto, né? Ficou meio fofão, né, coitado. Mas assim, o Elias é um grande ator. Um Nossa. grande ator e é um artista, um pensador muito Uhum. interessante. Você entrevistou ele? Ele veio aqui fazer ele apresentou uma peça que era sobre o Édipo. Ele fazia aquele Ué. personagem que vê o futuro do Édipo. Eu esqueci o nome dele agora. Ah, eu O sei. cego. É um cego, é um personagem cego que é um vidente, né? Isso, isso. Que é sei, olha que bonito. Aí E ele batemos fez um papo com espetáculo e depois ele. começou. Ah, Isso. tá. Mas vocês têm, eu não lembro do Belas Artes, tem palco aí? Não, não tem. Não tem, né? Ele fez É na um sala, né? grande desafio. Talvez o primeiro e o mais forte. Mas eu tinha 9 anos, Luiz, de idade, e eram quando os anos 64, ou seja, a, 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 a ditadura se estabeleceu no país, né? E os meus pais são imigrantes espanhóis, e eles, quando chegaram aqui no Brasil, ficaram em São Paulo, perto da região onde eles chegaram, que é na imigração no Brás, e eles tinham um sindicato, né? Existia um sindicato tal que cuidava dos interesses, que distribuía os imigrantes que chegavam, etc. E meu pai trabalhava no sindicato. E eu tinha um padrinho que era também lá do sindicato, e todos, assim, tanto meu pai foi torturado, quanto esse padrinho desapareceu. Nunca mais a gente teve notícia dele. Ele foi, né, com certeza torturado né, e jogado em algum rio, em algum lugar. A família dele Igual o filme agora, né? Do Fernando é Estevão. aquilo é muito real, porque aconteceram coisas incríveis, enfim, terríveis, na verdade. É. Como eu sempre desenhei desde muito pequeno, eu comecei a desenhar outros mundos, porque aquilo que eu tinha em volta, aquela realidade que eu tinha em volta, me deixava muito assim. Eu tinha 9 anos, mas eu era um menino, mas eu entendia o que estava acontecendo. Eu sabia que era um problema, né, político, que a polícia estava levando todo mundo embora e aconteceu tudo aquilo, né? Não sabia direito o que era, mas eu, né? Então, eu comecei a criar outros mundos, sabe? E eu acho que, sem pensar, já fazia cenografia e outras coisas sem para fugir da realidade mesmo, sabe? Na verdade, Luiz, para mim, o desenho, o pensamento sobre espaço, a cenografia, foi eu busquei refúgio na arte. Um escape. É, meu refúgio foi a arte. Então, a arte surgiu na minha vida, de uma forma geral, para fugir da realidade. Mas eu fui trabalhar numa agência de propaganda, porque com 15 anos eu tive essa sorte, um vizinho me viu desenhar e me levou para lá, então tive contato com ilustradores, etc. E fui galgando lá, virei diretor de arte nessa agência depois de alguns anos, e quando eu, muito jovem, com uns 20 anos, mais ou menos essa idade, eu fui assistir um espetáculo, um ensaio de espetáculo chamado Macunaíma. Sei, É, e ali eu conheci um velho, bem filho da puta, chamado Antunes Filho, sei. que era um gênio, mais uma pessoa de caráter discutível, mas isso não vem ao caso.
Bom, eu viajei 5 anos pela Europa com esse espetáculo. E o Antunes me ensinou basicamente tudo que eu entendo de arte. Ele, Luiz, ele me fez entender, eu não gostava de teatro, mas ele me fez entender que uma folha de jornal no piso de um palco nu podia ser uma ilha. Até então, para mim, tinha um certo realismo decorativo em todas as cenografias que eu via e que eu podia acompanhar. E ele me descortinou um outro universo. Ele me fez entender que é uma espécie de relação de brincadeira com o público, que são pactos que você estabelece. Imagina que o espetáculo começava com operários vestidos de macacão, galochas, etc., não sei o quê, trabalhando no palco, tocava o terceiro sinal, e como se fosse o apito da fábrica. Uma atriz tirava a parte de cima, ficava nua e paria o ator, paria o macunaíma. Aquilo, eu sempre me perguntei, mas por que ele pôs operários no começo do espetáculo? Depois eram 5 horas de espetáculo. E assim, porque aquilo criava um pacto com o público. E ele me ensinou muita coisa. Ele nos levava a museus, nos levava a pensar sobre o corpo do ator em cena. Ou seja, ele falava: olha essa mão, quando ele ia no museu, sabe? Olha essa mão, olha a expressão, o que está falando? A imagem fala. A imagem fala, a imagem não precisa só da palavra, ela fala muito por si. Então, todos esses significados, tudo que eu sei, ele me despertou, sabe, para isso, para esse teatro, para o teatro da imaginação, não o teatro da realidade, porque realidade é uma coisa que eu sempre fugi na vida. Uhum. Eu nunca quis saber da realidade. Enfim, é, vou dar um salto para não te Não, fica à para não te vontade. deixar boiado, mas assim, depois disso a gente viajou 5 anos, eu viajei 5 anos com eles, com o grupo todo pela Europa. Eu era assistente do cenógrafo, o cenógrafo era o Naum, ele não quis saber. O corpo, não sei se você viu alguma coisa desse trabalho, se você soube, Eu mas sei foi um alguns trabalho do, antológico, sabe, Luiz? eu sei Ah, alguns desculpa. do CPT do Cerrone. Isso, mas isso foi depois, eu acho. É, vem depois, né? Foi depois, quando ele se consagrou como Macunaíma pelo mundo afora, Uhum. ele aí aconteceu o CPT, etc., que até hoje não se desenvolveu direito, né? Não sei, Ah, perto do que tinha. Esses gênios é difícil deixar herdeiros, né? Deixar gente, né? Assim, com pensamentos. Digo isso porque quando parei de trabalhar com Tunis, a gente, sem querer, foi parar na Itália, onde tem um Centro per la Sperimentazione e Ricerca Teatrale, que é, que é um centro na Toscana, de teatro experimental. É um centro de teatro experimental e pesquisa teatral, onde eles abrigavam um encenador polonês, talvez um dos maiores, mais significativos do teatro contemporâneo. Ele era o que era o Grotowski. E o Grotowski, não sei se você sabe um pouco também, mas ele tem, inclusive, um livro incrível dele que se chama Em Busca do Teatro Pobre, que não é pobre no sentido da falta, é ao contrário, é para estimular a imaginação e não para dar pronto. Nesse processo que reproduz estímulo, que reproduz, né, reações, interações a plateia, com a plateia, é que a gente trabalha. Eu gosto que a plateia trabalhe com a gente, sabe? Eu acho que eles, não é que eu quero que eles sejam aquela coisa constrangedora de ficar envolvendo a plateia com perguntas, com não sei o que e tal, mas eu quero que eles pensem. Por que que a gente faz arte, né? Então, eu, por exemplo, num espaço, quando a gente vai trabalhar num espaço, dificilmente eu dou uma obra ou uma forma
acabada, terminada, quero dizer. Às vezes ela mimetiza um pouco, ela às vezes é só um pedaço, sabe? Eu deixo o resto para o espectador ter a leitura dele, dele imaginar, dele completar o trabalho. O trabalho se completa mesmo com ele. Então, é assim um pouco que eu trabalho. E eu comecei, junto com o Grotowski, a estudar uma coisa que se chama semiologia. Você sabe o que é isso? Semiologia É. tem a ver com semiótica. Estuda semiótica? Estudo um pouco, porque exatamente por isso. Porque na semiologia, que tem a ver com a semiótica, você tem toda a razão, os signos, né? Os Uhum. signos é que que comunicam. Dependendo da cultura, etc., isso muda um pouco, mas normalmente o signo já fala, já reproduz o que você quer dizer. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o espaço, porque dependendo da cromática, ou da forma, ou do objeto, ou da coisa que a gente for utilizar, você tá querendo dizer alguma coisa com aquilo. Os meus cenários, Luiz, não param quietos, sabe, filho? Uhum. Eu acho que um cenário tem que ter dramaturgia. Acho que um espaço tem que ter dramaturgia. Um espetáculo é polifônico. Um espetáculo não pode ficar reduzido a. Ele é um ator também, o cenário. Então, ele tem que acompanhar a dramaturgia, acompanhar o desenvolvimento do pensamento e se transformar. A transformação é fundamental. Então, eu trabalho um pouco assim, e assim o Grotowski ficou me dirigindo, analogicamente, com semiologia, com a semiótica, para entender os signos que podem envolver o público. E eu sou há 25 anos, eu sou há 40 anos, 40 e poucos anos de cenografia eu tenho. E há quase 30 é que eu estou em Pontedera, na Itália, trabalhando com eles. Grotowski morreu há 7 anos, mas a gente continua lá, lógico, trabalhando. Paramos na pandemia, mas tô voltando, já voltei, fiz óperas, fiz muita coisa lá. Eles são ligados a Firenze, ao Teatro Pérgola, então eu fazia muita ópera na Pérgola, no Teatro Pérgola, e aprendi coisas pra caralho. É claro, Luiz, que eles têm uma subvenção diferente da gente, culturalmente falando, né? Ou seja, eles têm gente que tem o Estado que investe, não é um Estado assassino como o nosso, né? Que acaba com a cultura, acaba com tudo. Ali eles têm uma coisa. Então, quando a gente foi lá, o primeiro espetáculo que eu fiz lá, era Dom Quixote. E a gente criou uma plaza de touros, onde tinha terra, tinha toda a estrutura que eles montavam, uma estrutura linda, o público ficava em volta, tal. E era incrível. E a gente começou a trabalhar 2 meses e nada, saía consistente. A gente chamou o Grotowski para assistir o ensaio. Ele assistiu e falou: olha, o último trabalho que eu fiz de teatro chamava-se Apocalipse com Figures. Eu tinha que estrear em 6 meses, eu tinha teatro, tinha parte gráfica, tinha tudo pronto ali, eu tinha que estrear em 6 meses. Quando deu 5 meses, eu vi que eu não tinha o que mostrar. Eu demorei 1 ano, demorei 2 anos, eu demorei 5 anos. Depois de 5 anos, eu tinha o que apresentar. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é coragem. Ou seja, mandou a gente jogar tudo fora e começar tudo de novo do zero. Aqui, se você compra um tecido errado, sei lá, alguma coisa que não Tá fica tudo tão bom, bem. você é obrigado a engolir, não tem jeito, não é não? Então, É. assim, são formas muito distintas de exercer um ofício, né? Mas, assim, o princípio e o conceito, que é o que interessa, foi o que me manteve lá. Quando comecei a trabalhar muito com eles, no começo, o diretor do centro, que é também diretor dos espetáculos, porque o Grotowski não dirigia mais, só orientava.
ele disse assim, ele não me dava nada para fazer. Eu ficava lá sentado assim, horas assim, olhando o negócio, ensaio. Eu sou um cenógrafo chato que fica muito em ensaio. Aliás, saiba que você tem que fazer isso, porque no ensaio você aprende demais. Aham. Eu No sei. ensaio você aprende É, demais. eu É, não, eu fiz vários, eu vou lidar com experimentos, né, no decorrer de todas as obras que fiz. E no ah, começo eu fazia aula experimentos já. estéticos? O Oi? que que é? Experimentos estéticos? O que é isso que você está pensando? É porque eu caí meio de paraquedas na área, e aí foram me chamando, e eu só, na verdade, experimentava brincando, assim, vamos ver, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? Sei. E eu fazia muito, já vinha com a ideia toda mastigada, né, pro grupo, É, no já vem começo. com, o pedido já E, vem com a forma, né? e aí, com o decorrer das peças, das montagens, eu fui vendo que, mano, não é isso. Tem que estar lá junto com o grupo Tem e que estar lá. o que vier vai vindo. Luiz, tem que estar lá. Vou te falar uma coisa, eu trabalho, às vezes eu faço figurino. Eu evito figurino, porque eu respeito demais o ator e eu sofro muito para fazer o figurino. Então eu evito o figurino. O cenário, eu consigo, o cenário é mais obediente, mais, é outra relação, né? Não é direto assim, é com ator, mas não é. Enfim, eu assistindo o ensaio com a Denise Fraga, era uma boa de Setsuan. Hum, E ela tem que fazer a prostituta e o tio da prostituta. É o mesmo ator que tem que fazer, né? É uma coisa do Brecht ali. é isso aí. E, Eu né? montei, é uma boa. Ah, você montou uma boa? Eu fui o aviador, o Tsum. Olha, mas você, como ator, Como ator, como ator. olha só. O ator é o namorado dela, né? Uhum. Seja o nome da personagem. Mas a Denise, que é uma atriz, uma artista de uma inteligência rara, ela, na aflição e na necessidade de sair rapidamente da prostituta e entrar como tio, ela, ela ao contrário, sair como tio e entrar como prostituta, ela tirou o paletó do tio, do, do personagem do tio, né? Ela tirou o paletó, amarrou aquele paletó aqui na cintura, os braços ela deu um laço meio japonês atrás e entrou. Eu falei, caramba! Quase que eu falo caralho. Caramba, como é que. Olha, se eu não tô lá, e o figurino, claro que se utilizou disso, porque isso é incrível, porque isso pode ser feito na vista do espectador. Aliás, deve ser feito para o espectador ver, porque isso não perde magia nenhuma, ao contrário. Então, assim, se você não está junto, você Não vai para tua pega. casa, você não pega nada, faz o teu desenho, já é muito solitário o trabalho de criação, não é? Ainda se você não entra no coletivo, num coletivo que seja um coletivo criador, né? Pelo menos os grupos que eu gosto de trabalhar são coletivos criadores, cooperativos, né? Para se criar um trabalho. Então, se você não está junto, você perde, né? Tudo isso, toda essa coisa. Enfim, eu fiquei muito tempo trabalhando parte no Brasil e parte na Itália. Parte no Brasil e parte na Itália. Então, sempre que eu voltava para o Brasil, eu tinha que avisar que não tinha morrido, né? Que eu estava continuando, para continuar fazendo um trabalho aqui, outro ali, etc. Mas isso, ao mesmo tempo, me deu uma coisa muito forte de entendimento das relações com a plateia, porque as plateias são diferentes, e com as culturas, porque os entendimentos, as leituras são diferentes. Então, o trabalho em teatro, a gente nunca sabe aonde ele vai terminar, para onde ele vai. O importante, na minha cabeça, é fazer o espectador pensar, fazer parte e pensar. Agora,
Vou te falar uma outra coisa que acho que talvez você, como jovem, deve estar pensando muito em usar. Por exemplo, o uso da tecnologia no teatro. No teatro. Tem se usado pra caramba, né? Tem. Vídeo pra caralho, né? Coisas assim, né? Muito forte. Muito... Outro dia, a Teuda Bara, que é uma atriz do Galpão, Teatro do Galpão, fiz uns 5 espetáculos lá. Adoro Então, eles. o papo aqui hoje a gente vai falar basicamente do Galpão. Ah, é? Olha, É, só, eu fiz 5 espetáculos lá com eles. eu estou sabendo, Você estou sabe, né? sabendo. É, e acho que vou fazer o próximo agora, a gente está conversando. Ai! Vamos? Vamos? Não, para, não! Não brinca comigo, não, não brinca. Vamos para BH, menino, lá Eu vou, maravilhoso. para que eu vou. Pois é. E eu trabalho com eles há muito tempo. Eu não sei por que eu estava falando deles para você, para você. Você está falando da Teuda Bara que sobre a Até o da tecnologia. Bara e sobre a tecnologia. Exatamente. A Teuda Bara me disse que fez uma experiência de um espetáculo onde ela contracenou com um ator holograficamente. Então ele não estava lá, pessoal, né? Parece que é um ator que já estava morto, inclusive, e que faziam ele holograficamente, falou, óbvio, surgia em cena, tal, não sei o quê, e ela falou, olha, só que era muito estranho, né? Porque eu, eu sou uma atriz velha e eu olho no olho do outro ator, do meu companheiro, do meu parceiro, para, né, para a relação, para, né? Então aquele negócio ali, assim, aquela imagem ali, assim, era uma coisa muito estranha. É. Então, eu acho que você precisa saber a tecnologia, por exemplo, essa coisa de vídeo que está cansando pra caralho já em teatro, né? De tanto que é usado a exaustão. Claro que ele pode ser muito interessante se ele for contextualizado, se tiver um porquê, né? Agora, se for só para ser bonito, para eu realmente, para mim, sou completamente É. Eu, distante eu, desse tipo de, eu de também coisa, sou meio contra a estar lá para se compor uma estética e para ser bonito, né? Que isso né? basicamente tem muito nos teatros, teatro musical comercial, vamos botar assim. E Em musical quase todos são, né? eu, Comerciais. eu, eu, não, eu Pouca não sei coisa. você, mas eu não curto muito Eu essa... também acho que esse casamento não está bem pensado, sabe? Da tecnologia, especialmente do vídeo, com o teatro, né? Então, porque eu acho também que não sabem usar o vídeo no teatro. Porque se o vídeo fosse um vídeo para reproduzir ou para nos deixar pensar sobre as sensações, sobre os estímulos, sobre as reações, mas de repente é com uma explosão, com uma mancha. Eu não preciso ser ilustrativo, eu não preciso reafirmar a palavra do que o ator está falando com a imagem. Você já viu Eu preciso ligar ele à sensação, não à realidade. Então, se ele já está falando, ele já está dando a palavra, se ele já está dando a imagem, por que você vai reproduzir a mesma imagem ou a mesma relação ali, né? E, obviamente, vai roubar a atenção do espectador para aquilo, né? Assim, então, assim, eu acho que ele é mal usada, é mal pensada mesmo, da tecnologia. tem dois grupos que usam muito, que é o Imaginute e o... Putz, sempre... Pois é, mas aí são pesquisas já ligadas a isso, né? Isso. Aí eu acho que até tudo bem, é uma opção de linguagem, É. né, de pesquisa. Pelo amor de Deus, eu sou muito a favor de pesquisa. Eu venho de um centro de pesquisa. Eu venho de teatro de grupo, sabe, Luiz? Eu não venho de teatro comercial, nada disso, assim. Então, assim, para mim, pelo amor de Deus, acho que tudo bem a pesquisa. Só tendo foco no espectador e no que você quer dizer, no significado, né? E não na estética, na beleza, ou na, sei lá, né? Na composição, na decoração, que é terrível, né?
Mas fala, você tem alguma pergunta para me fazer, Tenho Luiz? Ou quer várias me... perguntas para você. É? Jura? Bom, eu Fala. vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu Oba. achei. Bom, obrigado por estar aqui, primeiramente. Foi bom você ter falado antes, porque eu estou em duas pesquisas, duas iniciações. Essa aqui que eu puxei esse papo é sobre a tipologia do espaço cênico, Sei. que a gente está. É uma continuação do pós-doutorado do Sérgio, que ele vai Uhum. de tudo e eu só vou fazer um recorte, né? E o Hum. recorte que eu escolhi partiu do grupo que eu gosto muito, muita afinidade, que fui assistir a maioria das peças, que é o Galpão. Olha, E aí eu vou fazer um recorte da, da tipologia do fantástico e do épico, que trabalha muito. certo. E eu É tenho uma outra verdade. pesquisa que eu acho que pode abranger mais do que você estava falando, que é sobre a neuroperformatividade. Sei. Tem a ver com semiótica, tem a ver com Isso, tudo. sim, Eu tem. entendo. A gente É, estava sim. estudando o Brook e o Grotowski nos Ah, espaços é? que eles utilizam para nessa Ah, outra coitado. pesquisa, né? Você conhece. Difícil. Difícil. Luiz, você sabe que eu trabalhei também. Quando a gente é velho, é um caralho, né? Porque tá cheio de história. Mas, assim, eu trabalhei com Vertigem, com teatro da Vertigem também. Sei. E eu fiz um espetáculo que quase me fez desistir de fazer teatro, que chamava-se BR3. Você fez a BR3? Tá? Eu fiz o BR3. Você não viu, acho, porque ninguém viu. Eu não vi, mas eu Pouca conheço. gente. Eu sei Você sabe da exatamente o que história, é. né? Então. A gente dei uma aula 1 ano na Brasilândia, fazia parte do processo, viajamos pelo Brasil todo, Brasília, tudo que era B. No Brasil a gente ia. E depois a gente ficou 1 ano dentro do Rio Tietê, com todas aqueles gases, aquela sujeira, aquela loucura, tudo ali, Imagina. 1 ano trabalhando. Difícil, porque ali é o intestino da cidade. Então, até acusticamente, muda tudo. Você está né, num abismo, assim. Então, e com a cidade, os rumores vindo abafados de fora. Então, é, essa coisa espacial é, é, tem que ser pensada, sabe? Porque, assim, era o Bernardo Carvalho que fez a dramaturgia, e ele fez, como ele não escreve para teatro, ele escreve romance, né? E ele fez cheio de passado, presente, futuro, história que vem para cá, história que vem para lá. Então, o espaço era dispersivo, no sentido que você está dentro do Rio Tietê, dentro de um barco enorme, o público ficava dentro de um barco, e as cenas ficavam ou nas margens ou em outras embarcações que andavam junto, assim. E, e, e você está e tentando contar uma história desse tamanho, sabe? Do passado, da coisa, da venda, assim, acabou, se perdeu naquilo tudo. Então era um espetáculo muito difícil e tecnicamente inviável, era um suicídio o trabalho. Mas, Os mas valeu a atores, pena, valeu a pena. olha, eu não sei, eu sofri um pouco, porque assim, eu tenho muito cuidado com as pessoas que trabalham comigo, né? Não sei. Os atores, por exemplo, caíram no Rio Tietê. Oh, meu Deus. Eu vi essas histórias, Na assim. estreia, Luiz, não foi qualquer dia, na estreia. Assim, eu ficava no barco principal e os marinheiros, tem marinheiros ali, né? Que avisavam a gente, porque às vezes ali tá calmo, mas vem tromba d'água da nascente de outros locais e vem, boa, vira tudo. Então, os marinheiros já tinham me avisado, falou, olha, tá vindo uma tromba d'água, nós vamos ter que parar. E o Tommy falou assim, ah, não, Medina, falta pouquinho, estão todos os críticos do Rio, de São Paulo, falta só uma cena, só faltava uma cena incrível que os atores entravam num pedalinho de cisne, sabe, aqueles pedalinhos de cisne, no meio daquele rio imundo, e iam para Brasília, é uma loucura lá. E, enfim, o ator pisou no pedalinho, o negócio fez nhon, a atriz pisou, ao contrário, a atriz pisou, o negócio fez nhon, o ator pisou, fez nhon, nhon, virou com eles lá dentro. Luiz, eu tinha 2 pizzas embaixo do braço de suor, de nervoso. E eu
Fiquei enlouquecido. Falei, Tó, eu vou te falar uma coisa. Se fosse um técnico meu, eu ia te jogar. Você ia jogar, ser jogado na água agora. Aí, por que me deu? Eu falei, porque nós avisamos que não podia continuar. Como é que você faz com os meninos, caralho? Bom, quem, Enfim, quem tomou a culpa foi quem? para mim foi dele, que ele quis terminar o trabalho, né? Assim, eu entendo que ele quer terminar o trabalho também, quer. Mas, assim, não arriscando a vida, né? Das pessoas, né? Enfim, tem histórias muito complexas de espaços alternativos e de formas de trabalhar sobre isso, né? Então, voltando ao galpão, eu fiz lá. A primeira coisa que eu fiz foi o partido Isso. do Alvino. Fred, você sabe tudo. Você fez o partido, o trem chamado Desejo, o É, Tio o tio que é um épico e Cabaré Coragem. e o Cabaré Bonito. Coragem agora, é. Não, mas tem mais uns. Tem Tilvânia, Tilvânia. acho que tem, sei lá. Eu sei que o Cabaré Coragem agora está até concorrendo à Shell de Eu vi, figurino. eu Você vi, viu? eu Chique, né? vi. É. Você viu o Cabaré? Vi, assisti. Assisti, Então, conversei com todo mundo lá, a Teuda, foi. Que a... bom, Luiz. Ai, cara, a Lídia. A Inês, Lídia. É, todo A mundo. Lídia é baixinha, gordinha. É a que tá. É. Eu ia pôr um vídeo, mas desisti. Um vídeo só pra Ah, deixar é passando isso que está aí atrás. atrás, é isso que eu estou vendo. É, ela só pra Ela fundo de fundo, fazendo, só. ela fazendo a transformação de técnico para vedete, sei lá. Exatamente. E engraçado que eu fiz o figurino e eu ficava assim, quer que eu faça põe mais um tecidinho aqui, não sei o quê, para esconder? Ela falou, não, Medina, larga as gorduras todas, as bundas cheias de estria, é assim mesmo, mano. Eles têm esse desprendimento, né? Eles têm uma coisa muito incrível, meu pão. É um grupo, eu acho, único. Eu Você sabe que também. a Freuda, não é? Você sabe É. que você sabe que a Freuda morreu ontem? Quem? Freuda. Freuda. Ah, Freuza é a figurinista do Grupo Corpo, uma figurinista de uma excelência, uma coisa de uma maravilha, assim, de repente, loucura da vida, né? nossa. Desculpa, eu te cortei, eu tenho essa mania, tá? Desculpa. Não, tá tudo bem. Então, Hum, bom, você fez essas 5 peças. Foi, Eu tenho aqui perguntas gerais que eu vou fazer primeiro e depois tá bom, perguntas específicas sobre 3 peças, que é Tio, Cabaré Coragem e Partido. Tudo bem? tudo Por- bem. E para começar, tem essas cinco Hum. peças, mas você chegou a acompanhar o processo de alguma outra peça deles? Sem estar trabalhando com eles, é Foi? isso? É, isso. Não estando trabalhando com eles, mas acompanhando o processo, é isso que você está Isso. falando? Sem ser essas 5 peças, tem alguma outra peça que você acompanhou o processo? Olha, assim, eles têm lá acho que chama Pequenos Incêndios. Eles têm uma coisa que eles têm uns monólogos, uma coisa meio assim que é feito mais no Cine Horto, que também é do Galpão. Então eu fiquei dando aula lá um tempo e dei uma acompanhada em algum outro processo, especialmente um trabalho com o Márcio de Abreu. Eu sou muito amigo do Marcio Marcinho. Abreu. É. Márcio Abreu, e aí eu acompanhei um pouquinho. Mas os outros 5 que eu fiz, pode ter certeza que eu estava desde o primeiro dia até a estreia. Também tem uma coisa, estreou, E tá até hoje, né? não, e assim, não, estreou, eu não vou mais não. Acabou, vou de vez em quando, se me pedem, Ah, vem, estreou, você some, é isso? eu desapareço, eu desapareço. Querido, teatro é como um filho, você tem que deixar ele andar sozinho. Você ficar dando a mão o tempo inteiro, ele não vai aprender a andar nunca, né? Então você tem que saber. Grotowski falava muito isso. Tem que saber abandonar o que lhe é mais caro, porque senão ele nunca vai ter a identidade dele, sabe? Vai estar sempre passando junto com você com o negócio. Enfim, eu acho que o amadurecimento de um espetáculo é do grupo, não é de ninguém, não é do diretor, não é de ninguém, não. É o fazer, né, que traz.
Uhum. Bom, aí De novo te cortei, né? eu te coloco numa. Não, tá tudo bem. Eu vou ficar retomando só para não perder o embalo. Tá. Eu te digo que você foi o cenógrafo que mais trabalhou com eles. Isso é fato. Você fez mais É, peças com eles. é É, verdade. e aí é uma pergunta assim de como você enxerga essa trajetória, desde o começo até hoje. Claro. É, eu, quando comecei, o primeiro trabalho que eu fiz com eles, que foi o Partido, Uhum. o Visconde Partido ao Meio, foi o de talvez um dos trabalhos mais fortes e mais profundos que eu tenha feito com um grupo. Ele aproximou demais a gente, mas aproximou de um jeito, tipo, mais que amigo, mais que pai e mãe, se aproximou artisticamente de uma forma muito intensa. Tem É, relatos que dizem que existe uma época antes do partido e depois do partido, que no ele partido rolou um amadurecimento do pessoal. teve mesmo. Ele foi dirigido pelo Cacá Carvalho, A né? Carvalho. O Cacá Carvalho. E o Cacá é um grande ator, talvez um dos maiores atores desse país. E um ator, quando é diretor, é diferente, sabe? Porque ele tem um outro olhar sobre o ator e um outro olhar de como trabalhar com o ator, outra forma de trabalhar com o ator. Então, eu entendo que eles tenham esse trabalho como um marco divisório, porque o trabalho de atuação foi muito trabalhado e transformou muito eles. Muito. Eles deixaram de ser só aqueles palhacinhos, sabe? Tem uma coisa muito forte no partido que deu esse arranque. E de lá para cá a gente não conseguiu se separar mais, Luiz. Sempre que é possível, ou às vezes eu não posso, às vezes, né, também, né, porque às vezes não estou no país também. Ó, que chique. Às vezes eles chamam o diretor convidado, e Ele aí chama de recomendado que já tem, por exemplo, o Gabriel Vilela. O Gabriel é, Vilela é ele, né, no é, máximo, é ele, deixa ele. mas deixa é ele, tem lá o negócio dele, pelo amor de Deus. Então, assim, depende do diretor, claro, né, o Márcio Abreu mesmo praticamente trabalha sozinho, chama algum arquiteto para dar um tapa, não é muito, né, de, de trabalhar nesse universo. Uhum, Então, mas sempre que possível, eu estou lá com eles. O Silvânia, por exemplo, foi direção da Iara de Novaes, sabe? sei. E a gente também ficou lá meses. Era para estrear em dois, ele levou 8, sei lá. Foi um Caramba. trabalho bem. Foi um trabalho também bastante intenso. Mas você está me contando dos processos? E do processo, é mais para saber se você teve alguém como referência para fazer, se já tinha alguém cuidando, e aí você usou de inspiração. Então, não. Porque quando eu cheguei lá, eles resolviam isso entre eles, quase. Ou o diretor, tipo Gabriel, né, já vinha com toda a estética, né, e trazia toda a sua equipe, ou eles resolviam um pouco entre eles. Eles não tinham muito. Como eles dizem, eles sabem mentir bem demais, né? Então, assim, eles não tocam, mas tocam, não cantam, mas cantam. Não, né? Eles têm um trânsito muito incrível, eu acho isso, com um grupo. Talvez a experiência de rua que eles têm é que traga isso, porque é muito diferente um processo do outro. É, eu acho que tem dois, o Tio e esse que eu fiz com o Júlio, que é um dos integrantes o Júlio, né, que é um Marcel, ator, o Júlio Maciel. isso. Ele que dirigiu, né? Ele dirigiu o Isso. Tio e dirigiu agora o Cabaré também, Camarão. né? Então, assim, é muito difícil quando é dirigido por alguém de lá de dentro, porque eles têm uma dinâmica de sei lá quantos anos juntos, mais de 30 anos, sei lá, juntos. Então, tem todas as dinâmicas naturais de um casamento de 30 anos, né? Aí,
Então, isso de trabalho para trabalho, embora seja o mesmo grupo, isso se transforma muito. Quando é alguém de lá de dentro, é, essa palavra é ruim, mas assim, o respeito é outro, né? Porque tem já o passa a mão na bunda do dia a dia. Intimidade, é isso? De relação, de tudo, né? Exato. E quando vem alguém de fora, eles ficam todos, né? Se entregam diferente no trabalho também. Então, eu acho importante. E acho que eles têm uma coisa anárquica, uma inquietação artística muito interessante, porque eles, se você vê, eles repetem pouco o diretor. Eles ficam tendo experiências mesmo, assim. Então, eu acho que o Galpão é um grupo muito interessante para você. Além de ser novo, você é a pessoa que aparece com mais frequência, assim. Porque diretor realmente, no máximo, 3 direções e não tem mais. Acho que lá foi mesmo. Acho que lá foi mesmo. Eu quase mudei para lá, tanto que eu gosto deles e que me dou bem em trabalhar com eles, assim. É, eles têm escuta, sabe? Eu gosto muito disso. E não tem uma questão moral, uma questão de, sabe, ele é cenógrafo, né? Ele não é o diretor, o que que ele está falando? Não, eles têm escuta. Eles têm Bom, uma isso é ótimo. muito, é ótimo e raro, viu? É bem raro, bem É, não é? muito. Exatamente. Eu fiz um É, trabalho com o Kiko agora no SESI, que chamou O Vazio na Mala, isso. né? Foi E com. eu até ganhei prêmio já de É. animação. Esses prêmios são. Olha, o Kaká me fala uma coisa que eu queria te falar que eu acho engraçada, mas eu acho que ele tem uma certa razão. Ele diz assim para mim: Marcinho, você precisa ver teatro ruim. Eu falei: como assim? Ele falou: não, você tem que assistir teatro ruim, porque, porque é no ruim que se aprende. No bom, você admira. O ruim te faz pensar e te ensina. O que não se deve fazer, principalmente. Então, veja teatro ruim, você só faz coisa boa. Não tá bom esse, não. Não tá bom. Você entende o que ele fala? Eu entendo o que ele fala. Eu entendo o que ele fala. Não gosto de ver teatro ruim, mas, enfim, eu entendo o que ele está querendo dizer com isso. É, bora, não sei mais o que você quer falar Vamos, de Yuri. vamos ficar no Kaká, bora falar sobre o Vamos ficar no partido, Kaká? então. Então vamos lá no partido. Eu tenho duas perguntas aqui, que é como foi trabalhar com o Kaká e como surgiu a proposta de trazer um cenário e um figurino que possuem um hibridismo, né? Que é partido Partido mesmo, literalmente, né? uma leitura de um lado, uma leitura do outro. Que É, eu é, achei sensacional. mas é incrível Tinha mesmo. que me manter, eu não posso. E pro ator foi uma experiência incrível, porque depende do personagem que ele virava, a interpretação é outra. Às vezes era uma velha mãe e era um cachorrinho, sei lá, um outro negócio. Então, assim, né? Claro que depende para onde ele virava, ele tem que se comportar com aquela imagem, né? Então, assim, pro ator também foi uma coisa muito louca. E pro Kaká, porque ele também teve que dirigir não um, mas em cada um ele dirigia dois, três, no mínimo, né? Então, foi uma experiência realmente única, Luiz. Eu acho que a gente fala que eles falam que foi um mar divisório aí, né? Mas eu acho que foi para qualquer um que participou, até dos técnicos. Tinha um técnico lá incrível que era o Veveco e que trabalhava com ele há muitos anos, não trabalha mais. E até ele, todo mundo absolutamente envolvido, assim, não tinha. Tem um pouco essa coisa agregadora, né? Como um diretor. Tem diretor não, né? Que é mais hierárquico, né? Aham. né?
O meu problema com cinema, em direção de arte, por exemplo, é um pouco a hierarquia, sabe? Sei. Eu tenho o Aquele que já mesmo vai. problema com isso também. Também tem. Tenho. Eu acho machista, Acho um acho, saco. acho um saco, acho hierárquico, sabe? Acho uma coisa terrível. Porque, primeiro, que você não tem direito à palavra. É ditador, meio É ditatorial. ditatorial. É meio, sabe, kafkiano, vem de cima um negócio que você não sabe, né? E você tem que cumprir aquilo, mas por que que eu estou fazendo essa cozinha aqui? Não sei. Pergunta Não, para, sei lá. Não, aí mano, joga pro precisa de uma outro. cozinha de pobre, e pronto. É difícil isso, né? Olha, Luiz, me chamaram, dentro disso, a gente falando de cinema, né? Mas me chamaram para fazer televisão, eu odeio. Eu não aguentei, eu fiquei uma semana e saí fora. E fui embora, pedi demissão. É, eles me chamaram e quando eu comecei a trabalhar, eu esbarrei numa coisa. Eu acho que tudo que está em cena tem uma coisa que chama vivência, certo? Uhum. Em qualquer objeto, em qualquer roupa, qualquer pessoa, tudo que está lá tem a sua história. E para mim o problema da Rede Globo e das grandes emissoras e dessa coisa, não na Europa, mas aqui no Brasil, é que até a Casa dos Pobres tudo está tudo num lugarzinho certo, né? Não tem uma mancha de um café que caiu, não tem, sabe, não tem vida naquilo, né? E eu quis tentar começar a trabalhar e eles querendo me impor o padrão, que eles chamam de padrão né, de excelência lá deles, tal, não sei o que. Eu falei, mas escuta, né, ouve, Não ninguém escuta, não mora escuta. assim, essas pessoas não são reais, não moram, ninguém, Não não existe. escutam, não escutam. Não aguentei, Luiz. Tá Não certo. aguentei. Não aguentei. Primeiro, o ritmo, que é alucinante, tudo muito, né? E segundo, querido, é essa falta essa coisa que o cinema tem, essa coisa hierárquica, sabe? Onde você não tem, você não sabe nem, você está falando com 200 produtores que amanhã são outros, não sei o quê, mais continuista, mais não sei o quê, sabe? É um negócio que você, Zona. não sei, eu adoro o escuro do teatro, sabe? E um ensaio, né? E uma possibilidade de você ter pensamentos diferentes sobre o trabalho. Jamais pode ser feito na televisão, porque é tudo feito com muita antecedência e programado, ou mesmo no cinema, né? Onde é mais importante a câmera Muito do que o ser humano. flexível também. É, né? Então, enfim, vamos voltar para o galpão. No Vamos. partido, senão a gente eu vou embora, você sabe. O partido é um dos grandes trabalhos do galpão. Eles falam muito de Romeu e Julieta, mas para mim o partido é outro nível, é outra coisa. Você viu Uma aonde? pena que não tem. Eu, pelo menos, não achei um registro da peça inteira, né? Não Só, tem. só são glimpses. Poucos, não tem. É, com o Galpão eu também posso exercitar uma coisa que eu gosto muito, que é os atores manipulando o espaço. Eu acho isso, eu detesto contra-regra, em cena, especialmente. Eu acho terrível, porque eles não são atores, né? Eles são técnicos e eles não são dirigidos, não são nada. Então, assim, eles entram pesadamente, botam o negócio, sai. É uma coisa, assim, para resolver um problema técnico, uma coisa assim. Eu acho muito estranho isso. Olha, eu vi agora o trabalho da Yarinha, da direção da Yarinha, com a Débora Falabella, você viu? Não. Prima Facie, se não me engano. Isso. Ela é muito boa, né? A menina, a Débora. Ela é maravilhosa. E a Yara também. Mas no meio do espetáculo, porque o espetáculo é dividido em dois blocos, e no meio do espetáculo entram três contra-regras vestidos de terno, como se fossem advogados, porque o negócio uma história de advocacia, e entram esses três.
vestidos de advogados, assim, para ficar mudando o cenário, que é pôr cadeira de cá para lá, coisa assim, tal, não sei o quê. Falei, gente, que coisa cafona. Para quê? Falei com a Yara disso. Yara, por que isso? Ah, porque tinha que pôr, exatamente para não pôr os contra-regra que nem um dois de paus, eu tentei pôr um personagem nele. Falei, Né? amor, por que a Débora não pode pegar a cadeira e pôr lá? Porque ela é a Débora? Né? Hum, Não sei, para mim, se o cenário é um personagem, ele tem que ser manipulado também, tem que estar lá junto, né? Ele tem que fazer é. parte, né? O ator, especialmente, porque é para ele. Bom, Bom, então, como passamos o partido. surgiu? Como que você É, caiu lá no galpão? Caiu trabalhar com o então, foi o Kaká? Kaká que me chamou. É, ele já Não te me conhecia conhecia. de outros tempos. É, o Kaká já me conhecia desde o Macunaíma, porque ele fez o Ah, Macunaíma. ele fez. Ele é o Macunaíma. Caramba! É, é. O Kaká é um ator realmente incrível. Pena que você não viu com ele. Também tem pouco registro. Tem pouco registro também de Macunaíma. Teatro não tem, né, muito. E também o teatro no vídeo fica ruim, né? É, perde um pouco a magia. É um negócio que ser feito ao vivo, né? Há mais de 2000 anos. Então é assim a relação, né? Não é para ser gravada. Enfim, foi o Kaká que me chamou. Ficamos lá meses e eu sofri um acidente durante o partido, trabalhando, porque trabalhei com a Wanda Sgarbi, que era minha assistente, e a gente estava tingindo umas roupas, e tinha uns fogões em cima, na parte de cima lá da sala de ensaio deles, tinha uns fogões lá, não sei o que e tal, e a gente pôs as roupas, Uma- e é, tinha uma outra pintura sendo feita à base de álcool, um barril assim, e Hum, tinha álcool. E aí já eu vi puxei, tudo. eu puxei o barril, né? Eu puxei o vestido assim para olhar e ele explodiu na minha cara, porque o Nossa. álcool, acho que o negócio de álcool. E eu fiquei fritando 1 minuto ou dois, não sei, sem, sabe aquele choque, assim, não sei. Aí a Wanda falou: você tá queimando, você tá queimando. Me jogou um pano, um negócio em cima. Eu fiz terceiro grau na cara inteira, Meu Deus, nariz, entrou na orelha, tudo durante a partida. que isso, cara? Fiquei 15 dias no hospital e a médica lá de BH, uma doutora maravilhosa, me disse o seguinte, porque o galpão me levaram lá no hospital mais próximo, que era um hospital público, sei lá, e falou, ela trabalhava lá, ela falou assim, tira ele daqui e leva para minha clínica. Ela era queimada, ela tinha todo um monte de marca de queimadura. Eu ia ficar também deformado. Aí ela disse o seguinte, eu estudei nos Estados Unidos e eu quero experimentar nele o seguinte: não pode deixar a primeira pele crescer, porque a primeira pele cresce, incha e cria essa deformidade. Ela ainda não dá conta, é uma pele muito sensível, não dá conta da que ela tem que fazer. Enfim, ela me raspava, me deixava em carne viva todo dia. Eita. Começava a criar pele, ela arrancava. Ai, doía muito? Amor, eu não desejo para Antunes Filho isso. Não desejo, não desejo isso para ninguém. Foi uma coisa bem terrível. Mas, ó, né? Acho que eu fiz até um peeling aí, Para terceiro né? grau, ficou ótimo. Para terceiro grau, tá, né? Tá bacana. Não ficou marca nenhuma, não. É, Perdi um pouco de sobrancelha, cabelo que já não tinha, nem quase. parece que teve queimadura aí. Não tem nada. Foi muito louco. Mas o Kaká continuou para mim essa magia que o Macunaíma trazia, sabe? Ele trazia essa coisa baseada no ator mesmo, e no ator manipulando e sendo espectador e sendo o atuante junto. Kaká E tem um como olhar que muito é o especial. processo? Você vai nos ensaios,
E aí Eu você vou nos ensaios, elabora aí eu, aqui, maquete, algo assim? eu adoro maquete. Eu adoro maquete. Eu desenho primeiro para mim, mas eu tenho vergonha dos meus desenhos. Então, fica mais para mim, para eu pensar mesmo. Porque eu acho que o desenho é possível mentir no desenho, mas na maquete não. Hum. Você não consegue mentir na maquete. Ela te dá a escala, ela te dá tudo, já você não tem como, né? Então, para mim, maquete, nem que eu não vá apresentar, eu sempre faço maquete. E o partido tinha uns aparelhos assim, porque as pernas e o fundo, tudo se mexia, sabe? Movia, Andava. né? Movia para cá, movia para lá, não sei o quê. Eles também tinham uma textura, e quando eu assentia por trás, ele era um grande livro, né? Então, assim, os atores é que faziam tudo isso, desde a operação de luz Ah, até o movimento do cenário. Eles iam no maquinário para mexer. Eu criei umas coisas meio medievais, assim, de eu puxar vi, fogo, eu vi, eu vi. né? Então, exato. Aquilo surgiu por um pedido do Kaká. E aquilo me fez ter vontade de mexer com tudo, com todo o espaço, e também de transformar aquilo num grande livro, que é o final do, do trabalho, do espetáculo. Eu acho que esse tipo de relação que eu tive com o Kaká e com eles, a gente marcou tanto nós todos, que dificilmente a gente vai conseguir ter uma coisa parecida. Eu acho que mesmo para eles foi muito difícil. Até hoje, eles não se falam. Hum. Foi uma coisa muito complicada. Enfim, Você tem algum registro desses eu desenhos? devo ter um pouco de. Ah, devo ter. Qualquer coisa eu te mando. Tá? Vou dar uma olhada na minha. Eu vivo numa bagunça, né? Lógico. Tô vendo que se a tua casa é organizadinha, a minha é um horror. Aqui é a faculdade, né? Aí a É, aqui faculdade. é a Ah, faculdade. tá na faculdade. Então, depois do partido, eu acho que foi Tio? o tio. É possível. Sem Não chamar lembro se foi de o trem chamado Desejo. Nossa, já tinha esquecido desse. Esse é um ode sobre o teatro, sobre a coisa. De uma beleza, é um texto do Abreu, né? Isabel de Abreu. De uma beleza incrível. Foi direção do Chico Pelúcio, Aham. que era do Chico, que era do grupo, né? Um dos fundadores, né? Do Galpão. Brigamos o tempo inteiro, mas foi lindo. Tinha um problema com o final. Sempre tem um problema com o final, sabe, Luiz, né? Porque não é à toa que normalmente os diretores fazem uma cena repetem a cena do começo no final, porque não sabe acabar. É difícil terminar o trabalho, né? Você dá né? Não é uma moral da história, mas é um fechamento né? Para as questões que estão sendo lançadas ali. Enfim, o, o Chico teve um problema muito sério com o final e a gente resolveu no espaço. Acontece muito isso também, viu, Luiz? Às vezes, sem querer ou querendo mesmo, né? Você resolve muita coisa espacialmente. Porque a imagem, como se diz, vale muito, né? Vale mais que muitas palavras, né? Mas As palavras são prata. as O palavras espaço é ouro, tá ligado? é verdade. Parafraseando, quem diz isso mesmo? Acho que é o mesmo do Sagarana, eu acho Ah, é? Que fala isso? eu posso estar Ah. enganado. Então, olha, você tem que ler um livro da Anne, eu vou te passar o nome, Ubersfield, não sei se você já leu, que se chama Aplicando Semiologia no Teatro. Não, nunca vi, nunca li. Com semiótica teatral, tal, assim, é muito interessante pelos signos espacializados. Isso para a gente que faz cenário é muito importante, sabe?
porque a gente esquece disso, né? Que os signos são suficientes. Sim, Às vezes, né? A gente quer falar quer dizer, quer fazer já palavras, tá quer não sei o falando quê. já, e nem Já, sabe. já falou, já está falando, né? Né? E tem coisas que depende da cultura, claro. Até a cromática, sei lá. Uma luz vermelha numa casa, eu sei que é um puteiro. Uma luz Né? roxa, rosa, eu sei que tem maconha ali. Não sei. Né? Então, sabe, não preciso nem escrever ali puteiro Nossa Senhora da Aparecida. Não precisa, né? Você botou o negócio ali já, né? Então, Vamos fechar o partido, que é vamos fechar a partida. é Estamos no uma partido ainda? Hã? Fala. Nós estamos no partido ainda? Vamos Vai. fechar ele Fechou, tchau, para a gente partido. ir. Vamos Partido, fechar e partido partiu. toda obra tem só essa pergunta que eu vou retomar em todas as obras, que é como você definiria a tipologia do cenário do partido? Do partido, É, eu acho na multiplicidade. Ou seja, essa dualidade, né? Essa coisa hibridismo. híbrida, esse hibridismo, como você disse. Então, eu acho que essa é o grande leitura física Uhum. do trabalho e que me guiou bastante. Foi um puta norte para mim. E aí, de um lado tinha um tipo e do outro tinha outro tipo. Sempre, se não antagônico, mas era sempre muito diverso do um lado do outro. Porque a intenção, eu acho, do Kaká, não, acho não, a intenção dele também era mostrar que uma pessoa tem vários lados, né? Ninguém é inteiramente bom nem inteiramente ruim. Tanto que mesmo o Visconde era o único que era inteiramente ruim. Ele perdeu na É, guerra. ele perdeu o lado bom na guerra. Então, eu acho que a grande guia para mim foi essa estética. Perfeito. Uhum. Podemos, Fechou? Partiu o partido? vamos Tá? fechar o partido, vamos pro próximo. Por favor, fecha a cortina. Vamos falar do tio e do cabaré? Vamos. Quer falar do tio? Não, vamos falar do tio, então. O tio, Ah, só para contextualizar, foi a tá. minha primeira peça do Galpão que eu fui assistir, que Aonde a... você viu? Oi? Aonde você assistiu? Eu vi no Você Procopio lembra? Siqueira. No Procópio. É. Hum. A convite da minha faculdade, arranjaram ingresso para a gente assistir. Não conhecia Galpão, estava no primeiro semestre, acho, da faculdade. Foi agora. E não sabia nada. E aí foi aquilo, né? Foi que eu abri Ah, os olhos e fiquei maravilhado. é longo, né? O tio é um espetáculo longo, hein? Não é um espetáculo curto, não. E, Não é e, todo mundo que dá conta. e o que mais me chamou a atenção era o cenário figurino, porque no meio da peça, para mim, é uma memória muito específica, que é um dos cegos usava Ah, uma gaiola na cabeça. isso. E ela ia evoluindo conforme a peça ia passando. Então É. tinha a gaiola com o ovo, aí depois o Começou com ovinho, ovo, e aí era o aí foi. passarinho. Eu falei, mano, Esse... aí me Olha, apaixonei, não tem jeito. aquilo é Bosch, é puro Bosch, é aquela, sabe, a Divina Comédia, o Inferno. Então, assim, também engraçado porque o tio também tem isso, é um período medieval, né? Porque o Uhum. Visconde, né, uma coisa, né? E o tio também um período medieval. Tem uma cena que talvez você não lembre, que é linda, mas que lembra alguma coisa até do Nelson Rodrigues, que é o Beijo no Asfalto, que um dos cegos nunca foi beijado, que é o Toninho. E ele levou um tiro, está para morrer, e ele pede um beijo para o outro ah, parceiro lá dele, porque ele não quer Uhum. morrer sem ter beijo, sem ter beijo. Para mim, aquilo ali me cortava o coração. Mas, assim, o figurino foi todo baseado em Bosch e tudo foi feito, se você lembrar um pouco assim, com uma mistura de animais com roupas
Isso que você está falando do pássaro, do ovo que vai virando pássaro e tal, é, é, tinham cenas eles tinham um javali amarrado nas costas, que eles tinham um peixe na cabeça, com os dentes para fora, e que tinham. Então, tinha uma mistura da natureza mesmo, mais de animais, né, com o ser humano. Desse período, tudo sujo, porco, né? E por que isso? Vem desse Bosch mesmo? Vem do Bosch e vem de uma vontade do Abreu de O... retratar, porque era assim, todos sem dente, todos, né, imundos, tal. A Inês fazia o tio, né? Faz até hoje, acho. Faz, Eles faz. fazem até hoje, né? É, E a vai, Inês estão viajando no interior afora aí de Minas, eles que não param, eles não não para. sossegam aquele, Que é, tá, eles estão com o tio e o cabaré. É os não dois é? que eles não, eu acho que nunca pararam, na verdade. Eu também acho que não. Eles quando vão e lá vai eles, né? Agora, a Teuda está numa situação de saúde um pouco, já está com uma idade muito avançada, né? Então ela não aguenta mais, por exemplo. Uhum. Você viu com ela fazendo a mãe, dando a luz naquele carrinho lá, Vi, não sei o que, vi. tal, Ela né? tava bem ainda, né? Quando eu Ela vi. estava bem ali, ali ela ainda estava bem. Agora ela não aguenta mais ficar muito em Eu fui pé. assistir o Nós do No Matt nosso já Dillon, percebe mais, né? e aí, aí eu vi que ela tava mais. Tem dificuldade, assim, de tudo. Mas a Teuda é o teatro que andava, né? Agora, coitada, não está conseguindo. Mas é assim, olhar para a Teuda, especialmente no cabaré também, nós vamos chegar nele, né? Não, a gente já vai, né? Atropelando tudo. O tio. O tio, o, fi- o Abreu ficou muito tempo com a gente. Então ele ficou reescrevendo, porque o tio, na verdade, é como um Macunaíma, né? É um É um conto, é conto uma de. lenda alemã, se não me engano. Quem é É, que veio aqui? É o Fernando. No... O Fernando Neves? Fernando Neves? Não sei. Foi? É, não sei, não sei. Que teve aí, você está falando? É. Não Não, não, sei. não. O do que escreveu o tio. Ah, não. É o Abreu. Não É, foi o Fernando. Luiz isso. Alberto de Abreu. Isso, Isso. isso, isso, isso. Seu xará. É, é um grande. Ele trabalha muito com o Luiz Fernando Carvalho, que eu nem sei como ele consegue, porque não dá para entender nada. Mas as coisas do Luiz Fernando. Mas eu trabalhei muito com a Maria Thaís também, sabe? E Não. não. Então eu fiz a Amazonias com ela agora, acho que ano passado. Não, começo desse ano. Me perco nas datas total. É, e era um espetáculo que a gente fez com 35 jovens das periferias de São Paulo. Então chamava Amazonias, uma produção do Sesc, que ficou no Sesc Pinheiros, uma coisa muito bacana, muito, muito forte. Lá fui eu. Eu fui para a Amazonias, não lembro por que eu ia falar do Abreu. Se o Abreu assistiu, deixa para lá. Bom, no tio Ah, me surgiu uma dúvida sobre reutilizar coisas que vocês já tinham e como esse estoque, esse armazém de reutilizar. Porque a Lídia, ela usa um figurino que é partido, que é o do demônio lá, demônio barra anjo. isso. E É a aí eu consciência. Ela é a Isso, consciência. Então ela é um isso. pouco E meio aí falante, me meio. lembrou o figurino do partido. E aí É, eu é. pensei se é o mesmo ou se não é. Não, Não, não não é. é, não é, mas é claro que é inspirado. Aham. Totalmente, nesse hibridismo, assim, né, do que o personagem dela pedia. No final, ela entra com uma caveira, uma Isso. fantástica, que é um corpo de uma caveira, tal, não sei o quê, mas aquilo já faz parte um pouco mais do final. É, mas não tem relação, não. Foi a única coisa que conceitualmente é aproveitada, mas não tem nada a ver com as roupas de lá, não. Vocês não reutilizam nada. Então, eles têm um acervo, né, grande,
Não, não Tem... foi o acervo deles que ficou alagado, não, foi? Não, Foi, foi outro, acho então. que já teve, mas acho que não. Então, eles têm um acervo muito grande de cenários, de figurinos e tal. Mas eu não sou muito bom de reaproveitar. Então, eu não lembro de ter aproveitado quase nada de um para o outro, assim, de um trabalho para o outro. Não lembro mesmo. Por exemplo, essa gaiola que vai virando me dá vontade de reaproveitar. Porque às vezes acontecem coisas, né, que com a cena ganham, né, uma coisa tão incrível, né? E aí se esgota ali, lógico, né? Acaba o espetáculo, acabou o negócio, né? Então dá vontade mesmo de repetir umas coisas. Eu acho que inconscientemente, porque eu não tinha muito essa consciência, não, essa coisa da Lídia no final do Tio, tem a ver com o partido. Acho que você tem toda a razão. Mas o resto não. O resto é todo inventado ali, conforme Criado. é criado, conforme a gente ia avançando. Eu adoro, tenho paixão de morrer pela produtora deles que chama Gilma. Gilma. A Gilma é uma produtora que nossa, eu casava com ela agora. É, eu adoro a Gilma, uma coisa muito, muito incrível que a gente tem junto. Mas ela é pão dura, como toda produtora, né? Então, ela sempre vem um pouco com essa tentativa de sedução. Aí, olha, sabe que ainda tem? Eu falei, que bom, Cara, eu Gilma. tô maravilhado, assim, com É, a coincidência, não é coincidência, mas como é comum, né? Tudo isso, tanta é, semelhança. é verdade. É isso. Eu estava te falando, né? Eu só não passei disso, eu só não passo isso na Itália, porque eles podem se dar o luxo de refazer. De ter o quê? Mas aqui, ai, se eu compro 2 metros de pano errado para ela é incrível, mas é uma pessoa maravilhosa. O Adoro, que que você adoro. mais gostou de fazer no tio? O que eu mais gostei de fazer no Tio foi ver a reação da plateia, na verdade, e o envolvimento e o encantamento, porque tem alguma coisa naqueles figurinos, naquela coisa que deixa todo mundo. Eu tenho Êxtase. é, eu tenho um amigo italiano, um dramaturgo italiano que estava no Brasil e foi ver o Tio e Onde falou você assim, foi ver? Quando foi? aqui em São Paulo, mas eu não lembro onde eles estavam. Acho que foi no Ipiranga, eles fizeram lá no Ipiranga, Museu do Ipiranga também. Não lembro se foi lá. Eu sei que ele falou assim: olha, talvez porque não entenda a língua direito, mas eu ficava esperando o próximo figurino sempre. Porque eu fiquei, ele falou, fiquei 2 horas esperando o próximo, que vai vir agora, o que esse É, louco é vai. alucinante. É, É alucinante. o que esse Eu fiquei louco vai exatamente assim, eu inventar? falei, "Mano", e É, é, você fica ele, muito se- ele, atento para não, porque você não quer é, perder, o, é, não quer tem muito deixar detalhe, passar. né? É tudo muito, né? Lógico, né? Tem que ter ação, né? Então, enfim, é, ele me disse isso e para mim foi um dos maiores elogios que eu posso receber, e você também agora, porque eu às vezes e quase sempre eu tento ser discreto, sabe? Eu prefiro trabalhar sobre o conceito do que, né? Do que sobre o efeito. Enfim, no vazio da mala eu passei esse problema. Mas isso é outra história, não vou entrar com ela, não, porque não tem nada a ver com a tua pesquisa. Bom, que tipologia você colocaria o tio? Ah, Em qual tipologia você encaixaria o tio? o que você quer dizer com tipologia? Tipologia, ó, vou dar um exemplo. Eu colocaria o tio em fantasia, por ser algo que não é dessa realidade e que tem o seu universo próprio. Certo.
entendi. Olha, ele, para mim, é a materialização do imaginário. Eu acho que eu encaixaria ele nesse universo aí, com essa tipologia mesmo. Porque ele não é real, mas ele se utiliza do real, né? Ou seja, é o que você falou, tem a gaiola, que a gaiola é a gaiola. Talvez a função dela não é andar na Ele é cabeça de quase um ninguém. sonho, algo onírico, assim. É, isso. Tá mais para pesadelo, mas é. É, tá mais pra pesadelo. Né? Mas é. Mas é é nesse plano mesmo. É por aí mesmo. Então E agora? vamos Hã? de cabaré, vamos de cabaré Vamos coragem. de cabaré, vamos de cabaré. Última montagem que você fez com eles. Foi a última montagem que eu fiz com eles. Até Foi uma então, até montagem muito. então, até então. Então, exato, calma. É, ano que vem nós vamos para lá, né, Luiz? Velho, nós É, vamos. Já vamos, fechamos já fechamos. já fechamos. Ah, tá tudo certo. O, o cabaré foi um trabalho que nasceu de costura, de colcha de retalho. Eu sofro muito com isso, sabe? Porque eu acredito em questões, mas não acredito. É difícil essa coisa. O Abreu, Márcio Abreu, Martim Abreu, trabalha muito nessa coisa da improvisação do ator, né? O ator é que traz muitas improvisações, ele dá um tema, ou às vezes nem isso, e o ator fica trazendo os improvisos sobre o tema, Isso é e muito da linguagem ele contemporânea. costura, E e ele costura. repensa o lugar do texto, né? O texto não é mais o principal. É, É, o tema é o mais importante, né? A coisa, e aí ele costura, né? Foi o que aconteceu no Cabaré. Ele é uma costura de proposta dos atores. Então, eu tive uma certa dificuldade de juntar. Eu fui num cabaré, em alguns cabarés lá em BH, onde eu estava, e eu vi uns shows maravilhosos, incríveis, e que me inspiraram muito. Desde aonde, porque eles moravam, era uma espécie de um galpão, onde eles moravam, eram artistas de rua que eram recolhidos, moravam nesse local e se apresentavam de vez em quando. E eles tinham quartinhos, cada um tinha o seu quartinho. E os quartinhos eram todos forrados de jornal, todos. Tudo lá dentro era muito forrado de jornal. Até, não sei se você chegou a entrar atrás das cortinas daquelas embalagens, daquelas Ah, caixas sei, sei, sei. camarim deles ali, Eu vi. é inteiramente forrado de jornal, porque é assim que um artista de rua vive, sabe? Então, isso também foi uma outra grande fonte de inspiração. É, como a gente sempre está dizendo, Essas usando, caixas que usando o teve, imaginário. eram várias caixas, né? Cada um. Para caras que eram camarins É também. camarim, exatamente. Eu achei tão Isso. diferente, uma proposta diferente do que eu já conhecia do grupo, entendeu? E é mesmo. E também, mas aí tem intervenção da Gilma, Ah, porque ela falou, Medina, eu quero, por favor, um cenário onde eu já me enfia tudo dentro e vou ah, viajar mundo afora. Então, por exemplo, o palquinho, tem um palquinho no meio, no centro, não tem? Assim, um tem, palquinho. tem, tem, tem. Aquilo é a tampa das caixas do camarim. Ah, Os praticáveis são as tampas dos camarins, né? De tem que ser um cada um. cenário portátil, compacto. Cenário portátil. Só que eu não vou entregar um cenário que pareça uma caixa portátil, né? Lógico. Aí eu tenho que dar uma linguagem, né, para isso. Não que ela definiu o tamanho, nada disso. Ah, não, isso ela até definiu, viu? Porque ela disse assim: o caminhão tem tanto. Então eu tinha que trabalhar tudo dentro desses limites, assim. É, mas eu acho que muita liberdade.
criativa, atrapalha, né? Você tem que ter Uma uns balança, empecilhos, então. É isso. você tem que ter uma dificuldade no meio para vencer. Eu vi que a dificuldade que eles passaram é que estava chegando perto da estreia e que eles Hum, não tinham a peça ainda. Eles não. montaram tudo em Essa cima coxa da de hora. detalhe, Luiz. É, Uma das perguntas que eu tinha era como foi o prazo para você fazer isso? você estava do meu, né? É, 2 meses. 2 meses. É. E isso eu estava fazendo um longa-metragem com a Carla Camurati, no Rio de Janeiro. Estava fazendo o cabaré lá e estava fazendo uma peça em São Paulo, que era o Vazio da Mala. Oh, meu Na Deus, mas mala. vai ser viagem, hein? Fala a verdade, é onipresença, né? Total. Por isso que eu preciso de bons assistentes, porque não dá. Ah, não, para! É foda. Então, assim, o cabaré é realmente. E é um trabalho que o público deixa. Isso é até um clichê, né? Que o público termina o espetáculo. Ali a gente só entendeu o espetáculo com a plateia. Porque era tudo tão fragmentado, sabe? A cena da boneca, da Inês, com a cena Única. é única, né? Porque Inês é uma coisa, né? Eu amo aquele texto que ela fala. é, Boa noite, adorável público pagante. Ela é foda. Enfim, né, muito de. Como é que você junta essas questões e esses desejos todos? Porque quando cada ator apresenta uma coisa e a coisa serve. Então, como é que você junta todos esses Não desejos pareça um todos? Frankenstein, né? É meio Frankenstein, é. Você fica costurando, né? Então, isso para o Júlio, que participa da dinâmica interna, porque ele é um dos atores de lá, é, foi bastante complicado para ele, difícil para ele. Então, acho que eu dou, pelo meu tempo de trabalho, por experiência também, por todo, quando são eles que estão produzindo, fazendo, eles gostam de chamar, porque acho que a gente trabalha de forma diferente juntos. Não é que eu vou para casa, faço um desenho, levo ou uma maquete que seja, sei lá, e levo lá para eles e falo, vai ser assim, né? Eu Uhum. fico nos ensaios, fico vendo as questões, fico vendo do que eles querem falar, de como a gente vai falar E disso. você propõe, eles propõem para você Eu fazer. proponho, nós nesse dia estão um pouquinho preguiçosos, a gente tem que propor mesmo, espacialmente falando, né? E como é a devolutiva? Você sempre tem que fazer algo novo? Ou de primeira já aceita? Não, não, eles aceitam, mas eles antes têm as regras, assim, fisicamente, eles dizem assim, ó, nós somos todos velhos. Então não adianta você vir com um monte de andaime para a gente subir, trepar, sei lá o que, que a gente, a Teuda não consegue nem andar, né? Então, assim, tem, né, algumas regrinhas, alguns limites, assim, né? Mas eles interferem o mínimo possível. E são absolutamente pró, assim, sabe? Eles ficam felizes com tudo. Quando você tá lá, para eles deve ser um saco já, né? Mas para mim tá no meio de uma família que eu nunca tive, porque a minha desapareceu durante a ditadura. Pô, é foda. É, maninho, você não sabe. Não sei mesmo, não sei mesmo. Não, nem saiba, né? Quer dizer, tá tentando voltar, né? Depois, pelo amor de Deus. Mas olha, estude bastante essa coisa semiótica, sabe? Porque ela pode parecer que não tem muita relação, mas ela tem tudo a ver. Certo. Vamos para as perguntas finais. Deixa eu ver só para ver o que deixamos de falar, só. Nossa, se é que a gente deixou, né? Deixa eu ver. Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar com Vamos, como você definiria a tipologia cabaré? do cabaré. Olha, é quase uma
tipologia de desespero foi. É, é para você ler, ler o teatro, né, Luiz? É, você precisa entender o significado da comunicação, do que você está querendo colocar. E o cabaré tem várias questões e não tem uma. Então, é uma tipologia do multi tentando ser uno, sabe? A Teuda, na verdade, representa esse uno. Mas eles, pelas dificuldades todas e também por não contar muito com ela, não poder contar muito com ela, porque tem muitos lugares que ela não consegue, eles foram para o México agora com o cabaré Uhum. e ela não pode, não consegue ir. Porque são não sei quantas horas de viagem, volta no dia seguinte, tudo corrida, né? Loucura, assim, eu não consegui ver. E ela é a dona do cabaré. E eu olho para a Teuda, eu vejo o teatro. Aquilo é a história do teatro. Eu já falei para ela, falei, Teuda, você tem que ser tombada. Ela disse assim, como assim, Medina? Falei, tombada, amor, você é patrimônio histórico. Porque, Luiz, eu olho para ela, eu vejo a história do teatro. É uma maravilha aquilo. Eu sei Então, exatamente como é. Eu fui ver o cabaré, eu cheguei ela perto não faz dela, nada, né? cheguei Ela não perto faz dela, nada. ela falou assim: Você faz teatro. Olhou pra minha Ó, cara, só pra você faz teatro. Aí ela, vem olha, cá, me dá um beijo. Eu falei, tá bom, tá, tudo bem. maravilhosa, Eu maravilhosa. fiquei paralisado, na real. Falei, meu Deus. Ela faz um trechinho do Mãe Coragem que eu falo, puta que eu pariu. Para mim, aquilo é mais foda que todo o resto. É incrível, é incrível. Então, a tipologia do cabaré, eu acho que deve ser descoberta ainda. Porque ela é múltipla, então tudo que é muito ou sobra, né? Ou é por falta de identidade, né? Mas eu acho que identidade eles têm, eles carregam, né? Uhum, muita. Então Então vamos acho que não. ficar. Tem mais duas perguntinhas. Vamos lá. Só deixa eu confirmar. Olha Tem aí. duas e uma que eu acho que já respondeu um pouco, Tá. que é a maioria das apresentações eles fazem em lugares não convencionais. São praças, o maior exemplo que eu posso dar é o do Romeu e Julieta, que era no carro, né? Uhum. E qual é a sua participação nesse processo de fazer em um desses espaços? Porque exige muito equipamento, tem que pular os postes de luz. Você está envolvido nisso ou é outra galera que faz? Não, tem técnicos específicos para tudo isso, mas claro que eu estou junto. Porque até a disposição do cenário dentro dos espaços, conforme o espaço muda, né? Uhum, Se eu vou fazer lá em Belo Horizonte, na Praça do Papa, uhum, a relação. Se eu vou fazer no Museu de Ipiranga, é outra. E eles fazem, aqui, ali e ali, né? fazem. Então, assim, tem umas regras básicas, né? O que é importante, sei lá, por exemplo, no cabaré, né? Eu tenho que ter os camarins, né? Agora, eu posso prescindir do palquinho, pode não ter, se não tiver espaço. Então, tem coisas que a gente pode adaptar, né? Conforme a relação espacial. Mas tem coisas que já são um pouco pensadas, como é o caso do cabaré, num processo de viagem e num processo como esse do galpão, que não sossega o rabo, né? Em lugar nenhum. Ainda bem, ainda Ainda bem. bem. Então, quando você tem um grupo desse na mão, você tem que trabalhar já com essa consciência, né? Que você sabe que eles rodam o mundo e isso que é o bonito deles, né? Então você já constrói pensando nisso. É um dos ingredientes fundamentais, né, na construção do bolo. Bom,
a penúltima é o galpão tá intrínseco ali, por mais que eles falam que não toca, por mais que não falem que não cante. Aí isso é brincadeira, eles tocam e cantam pra É, caralho. canta assim, Cantam sim, com os sabe? instrumentos. Maravilhoso. E é uma É. pergunta assim, só para descontrair mesmo. Qual é a sua relação com instrumentos, essa parte mais circense? Ah, então. Porque tem isso, né? Eles têm que também levar todos esses instrumentos, tem a Lídia com o piano dela lá, tem, né? Tem muito equipamento que tem que fazer parte desde a caixa de som, microfonia, né? Tem todo E esse você toca equipamento. alguma coisa? Se eu toco alguma É, coisa, eu gosto de atabaque, eu sou meio macumbeiro, eu gosto de macumba. caramba, que foda. Então eu gosto de atabaque, mas assim, lá nunca toquei não com eles, nem vou. Eu, eu sou eu sou um ator, o Antunes ficava tentando me pôr em cena, mas eu sou um ator muito terrível, muito medíocre, não tem condição, não. Pelo amor de Deus, ninguém merece. São coisas muito diferentes, né? Não sei. Por exemplo, quando eu vejo o Kaká, por exemplo, atuar, eu fico completamente impressionado com a naturalidade e Desenvoltura. e como é crível, sabe? O que ele fala, quando ele fala, ou mesmo um bom ator como os Galpão, né? Como isso é crível, né? Eu falava, nem eu acreditava. Então, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com estar em cena, nem musicalmente, nem nem falando, você é ator. Eu Mas, não consigo. mas você tá em cena lá, né? Isso é É, bizarro, exato. porque eu conheço você não por você, mas pelo que você fez, pelos seus trabalhos. Que bom, Você porque acha legal? eu não valho a pena nenhuma, mas vale. Que isso, pô? Não, e eu fico Não, nessa angústia de saber mesmo, porque a coisa tá ali e alguém fez. E é quem é, muito né? satisfatório O que ele tá, pensa, né, para ter feito isso, né? é muito satisfatório para mim estar aqui e ver como é que tá Que lá, bom, aquilo que eu estou vendo, que tem que uma bom. mente por trás, que tem uma mão por trás, Ah, tem. tem uma história enorme. Tem, tem um coletivo, não tem uma mão, tem muitas mãos. Tem um coletivo, mas que tem é, esses pensamentos junto, né? Assim, porque um público normal não sei se dá conta, né? Não. Ele vê o ator em cena e pronto, né? Acabou, né? Não tem muito porquê. Mas enfim. Qual que é a última pergunta? A última pergunta. Tá, essa aqui é curiosidade É que tem. também. É Ah, qual material que você nunca utilizou que você tem vontade de utilizar? olha que pergunta interessante. Eu conheci agora não, faz já uns 3 anos ou 5, um papel que chama-se Tyvek. É um papel tecnologia da Dupont, não tem no Brasil, só tem na França, e ele é um papel que não rasga. Então, Dobra? Fica a marca hã? se você tentar dobrar, fica a marca da dobra? Você pode amassar ele inteiro e ele fica todo texturizado assim, sabe? Ele tem 1 metro de largura, não é largo, e só vende para arquitetos e bobina de 100 metros. Então, por exemplo, no Vazio na Mala eu usei para fazer um fundo, agora eu fiz uma peça com o pessoal da Antropofágica, que é um Sei. grupo ligado ao EMST, eu estou trabalhando com eles agora. Nós vamos fazer um trabalho onde eles têm assentamento em Perus. Vamos fazer um trabalho meio essa coisa um pouco do vertigem, né? Eles vão usar todo o assentamento, nós vamos fazer várias instalações, trabalho meio grande que vai ser feito lá. Mas eu fiz um trabalho antes com ele, que é o Pereta das Traças, e que foi todo, como era um trabalho sobre uma biblioteca, que eu também propus para eles um espaço assim, era um trabalho sobre a palavra, sobre a poesia, sobre não sei o quê, e eu propus para eles uma biblioteca abandonada como espaço, Tá. assim como a cultura da gente, né?
É, abandonada. que da hora. E, é, e aí o diretor teve uma ideia incrível, que ele colocou os atores como traças dessa biblioteca. Puta que foda. Então arrasou, né? Ficou uma É, coisa não, do muito... caralho. Aí, né, do caralho mesmo, né? Então, assim, é, quando a gente encontra um parceiro assim, né, que a gente consegue dialogar nesse nível, né? Então você pode experimentar materiais, você pode, né, você pode fazer. E aí ali eu fiz tudo de papel. Tem livros enormes de 2 metros assim, que eles andam com esses livros, fazem o diabo com esses livros. Tem a biblioteca, tem a coisa da biblioteca e tem um figurino inteiramente feito desse papel. Uau. Esse papel, você precisa conhecer, ele é incrível. Se você ilumina ele por trás, ele dá um efeito maravilhoso. Se você ilumina pela frente, ele fica iluminado pela Você frente. usou ele no vazio da mala? Eu usei ele no vazio na mala Aonde você também. usou? Eu usei no cenário. Que parte? Você viu? Não, mas Não. Ah, tá. eu vi Ele era depoisinha. um. Então, ele fazia toda uma construção no fundo, esse papel, fazia todo um entorno que acendia e ele ficava incandescente, quase pegando fogo, assim Pera, parece. aquilo era papel? Aquilo era papel. Caramba. E também é material para projeção. Ele também serve para você projetar à frente, porque tinha muita projeção. Tinha uma coisa, não sei se você lembra, mas tinha umas malas penduradas, né, pelo centro Sim. espaço todo, céu de malas assim pendurados. E na mala, porque tem uma coisa muito engraçada, é uma coisa terrível com o nazismo, que a gente sempre considera a vítima um judeu. Mas o nazismo matou homossexuais, negros, ciganos, tudo que não era branco e alemão, qualquer raça. Então, todos foram sacrificados onde ele conseguiu pôr a mão. Então, essas malas que estavam sobre o cenário todo, cada uma tinha uma pessoa, uma imagem lá dentro, que só acendia no final. E essa imagem depois tinha que ser engrandecida nesse fundo. Então, esse papel, esse material funcionava muito bem para aceitar essas projeções assim. Eu ter essas malas, tanto em cima do cenário, quanto elas acendendo e revelando todas essas pessoas, é, foi uma briga até o fim com o diretor. É. É. E ele só aceitou porque, acho que porque sou eu, porque eu sou taurino, não tem jeito de me demover muitas coisas. Sei lá. Mas no fim ele veio me falar comigo, eu fiquei muito feliz, que ele falou assim, eu estava errado, você tinha razão. Porque isso dá outra dimensão para o trabalho. E eu fiquei feliz pra caralho. Primeiro por ele ter reconhecido, né? Que é legal, que é raro. E segundo por ter deixado eu experimentar. Então, eu sempre procuro materiais alternativos, assim. Gosto muito do... tem uma costureira, a Judite, que me fala assim, quando eu levei esse figurino de papel, por exemplo, ela falou, Medina, tem, eu acho que 1.800 tipos de tecido. Nenhum te serve. Tem que me fazer costurar papel. Pô, essa é boa. Essa é boa. Eu falei, Judite, vamos... Ela falou, bom, vamos ver o próximo que você vai trazer aqui. Eu tenho 1.800 tipos de tecido e o papel que eu já trabalhei. Você quer É, usar esse agora? agora ela vai falar, no papel também já não tá bom, você quer mais, agora faz tudo de, sei lá, plástico. Plástico já fizeram muito. É, enfim, gosto muito do experimento. Eu venho do experimento, Luiz. Eu acho que um teatro sem experimentação, sem uma pesquisa, sabe, você não sai do lugar. Você vai na tua chave e tua chave é a tua chave, né? Não é bom nem para você nem para quem vê. Luiz, chega, que eu preciso ir É embora. isso. É isso. Que hora que são, Então, hein? são quase Três e cinco meia. e meia. É.
E o nosso Sérgio deu bolo na gente, né, danado? Deu, pelo visto deu. Não tem problema não. Manda um abraço para ele. Mano. Gostei muito de conhecer. E tô falando sério, se tiver um rolo lá, eu te aviso, tá? Bom, Medina, obrigado. Imagina. Obrigado por ter comparecido aqui, aparecer. Para mim, Ah, eu fiquei ansioso desde que a primeira mensagem que eu te mandei. Acho que deu para perceber, um pouco pretensioso até. Fico muito feliz. As que perguntas bom. todas ajudam. Você expandiu, a bibliografia já, né, do meu estudo Uhum. e muito mais que isso. Oba. Eu só vou Que pedir bom. duas coisas para você agora, no final. Pois não, pois não. E se possível, se você tem esses desenhos ou fotos das maquetes que você fez para essas peças, Tá, se for possível mandar para tá, mim, se você achar, se não tá, achar, tudo bem também. tá. E o outro Fotos foto dos trabalhos você tem? eu tenho, foto da Ah, montagem, tenho várias. você tem, né? Tá bom. Tenho. Tá. As coisas que não tem mesmo são os croquis e maquetes e Isso publicações. ninguém tem mesmo, Eu só não eu. tenho. E também, esse aqui é o pedido, é um pedido mesmo, forçando a barra, até diria, que se Ah, possível fazer a ponte aí para eu tentar conversar com o pessoal do grupo, mas também lógico, fazer essa ponte para entrevistar. vou te passar já. Quem você quer? A Gilma, que fala tudo? Ah, eu tenho, tenho Ou uma você quer lista alguém aqui. Eu que tem tenho, lista? Eu tenho. vou fazer assim, eu te passo a Gilma e ela te passa todo mundo que você quer. Tá bom, tá Pode bom, ser? O elenco pode inteiro. Ou você ser. quer Inês direto? Eu Você quer quero alguma pessoa? O Edu, O o Eduardo. Toninho, a O Edu, o Lídia Paulinho. e o Paulo André. Edu. Ah, você quer todo mundo quase. É. Paulinho, a Lídia e o Paulo André. Tá. Paulo André também é um ator também que é, que é incrível. Tá, eu passo para você os contatos. Tá bom. Tá bom? Nossa, muito obrigado. Obrigado você, Luiz. Adorei, tá? Eu adorei, adorei. Um abraço, querido. Um abraço. Dá um abraço pro Sérgio. Mano, Cadê você para pagar? Você. Aqui, sai. para de gravar?